Para finalizar agora, está conosco o pesquisador da Embrapa, Dr. Anderson Passos Sevilha, doutor em Ciências, que se dedica à inclusão socioprodutiva de povos e comunidades tradicionais e agricultura familiar. Com você, Dr. Anderson, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a todas e todos. Que é assim que a gente faz lá, né? Quando a gente reúne o pessoal, a primeira coisa é acordar um pouco, né? Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, por estar aqui com vocês. Aline, lá em casa a gente está um duro danado para poder separar esse material, e é difícil, eu entendo como é que é isso, mas a gente chega lá. A Simone, ela trouxe aqui uma série de trabalhos, né, que a gente já vem fazendo dentro da Embrapa, dentro dessa temática, né? Eu, particularmente, gostaria de trazer para vocês, né, a experiência que a gente tem dentro de um projeto, né, o Bem Diverso, e agora o Bem Diverso que sustenta e inova, né? Na verdade, é um projeto que ele já veio, né, com nomeação, né, da ONU, ele foi congratulado pela ONU como exemplo de boas práticas, né, para se atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, que podem ser replicadas não só no Brasil, como no mundo todo, e também reconhecido pela União Europeia. A União Europeia ela apoia mais de 80 projetos pelo mundo todo, em mais de 65 países diferentes, né? E eles, o ano passado, eles elencaram 12 histórias de mudanças no mundo, né? Importantes para a gente poder, né, atingir esses objetivos do desenvolvimento sustentável, questão de mudanças climáticas e essas mudanças de cenários, né, envolvendo toda a temática que aqui também está presente, né? E um deles fala exatamente desse projeto que a gente vem, né, que foi apresentado lá dentro dessa história. Esse projeto, basicamente, né, e a gente vem trabalhando dentro da Embrapa desde 2016, né, dentro dessa temática, né, ela está voltada principalmente para essa questão da promoção da conservação da biodiversidade pelo seu uso sustentável, né, e de produção de serviços ambientais e ecossistêmicos, né, pela produção do seu uso. Né. Ele vem sendo desenvolvido em 3 biomas, Cerrado, Caatinga, Amazônia. Hoje a União Europeia apoiando principalmente as ações dentro da Amazônia, na Ilha do Marajó, né? Então, basicamente, a gente junta o conhecimento científico, o conhecimento tradicional, na busca por solução de problemas locais, né? Visando, então, a conservação da biodiversidade, produção de serviços ambientais ecossistêmicos e, ao mesmo tempo, pela promoção do seu uso sustentável, né? E buscando, com isso, trazer independência para as comunidades locais, que a multiplicabilidade de ações, para que elas se apropriem desse conhecimento e, a partir, né, dessa troca de experiências, eles possam multiplicar esses conhecimentos dentro dos seus próprios locais, para que eles consigam essa independência, né, com a gente ou apesar da gente, né, aí depende do ponto de vista, né, mas é importante a gente salientar isso. E a sua inserção também em circuitos socioeconômicos, né? Então, na verdade, e aí a gente traz, né, nessa questão do avanço, né, do conhecimento, da gente sempre trabalhar na fronteira do avanço do conhecimento. Hoje a gente contrapõe nessa questão da bioeconomia em relação à questão da sociobioeconomia, né? Porque a bioeconomia é para quem, né? A bioeconomia hoje ela está apoiada no tripé da sustentabilidade, que é o quê? É a sustentabilidade econômica, social e ambiental, né? Isso tem gerado, né, fontes, né, para se combater a pobreza, né, combater a miséria, né? Tem políticas públicas desenhadas né, dentro desses princípios, mas que no campo, lá nas comunidades, né, o que a gente percebe é que, de fato, né, a bioeconomia ela tem atuado, né, olhando para as nossas populações como fonte de insumos, né, que são os serviços ambientais, né, que é a sustentabilidade ambiental, e fonte de insumos e de mão de obra barata, que é a sustentabilidade social, para você atingir, né, a tal sustentabilidade econômica de quem? De quem é externo àquelas localidades. Porque esses recursos eles não chegam e não ficam, né, não fixam dentro dos territórios. E essa bioeconomia também nos tem levado, e aqui eu coloco a carapuça, né, sou uma carapuça dessas comunidades, nos tem levado a essa especialização na produção, né, de determinados produtos dentro de cadeias de valores, né, cadeias produtivas de valores.
Em contraposição, quando a gente olha para a socioeconomia, o que a gente vem buscando é o quê? A promoção da riqueza. E aí, a gente não está falando mais de tripé de sustentabilidade, mas a gente está falando de dimensões de sustentabilidade. Econômica, social, ambiental, cultural e política organizativa, né? Que é da parte da própria organização, né? E toda essa riqueza que existe. Então, de promover essa riqueza que existe dentro desses locais para que a gente consiga trabalhar isso. Então, quando a gente olha para essas populações dentro de um processo, a gente não está falando mais de cadeias, né? Que nos cercam e nos colocam dentro de uma cadeia. Quando a gente olha para cadeia semanticamente, a gente pensa na prisão, né? Mas de sistemas, né? De sistemas de valores, de sistemas produtivos de valores e que esses sistemas eles sejam integrados, onde a gente pode conciliar todas essas histórias. Então, esse é o arcabouço, e quando a gente olha para essas populações, para povos e comunidades tradicionais da agricultura familiar, o que a gente vê de fato é que eles não vivem de atividade única, mas de um conjunto de atividades que vai da agricultura ao extrativismo, e para isso eles precisam entender de conservação, manejo, restauração. Eles precisam entender de processamento de produtos, eles precisam entender de comercialização de produtos. E eles têm que entender de acesso a políticas públicas e crédito. Como isso? A gente não tem base de formação dentro dos nossos próprios territórios. E os extensionistas e pesquisadores que estão ali também não foram formados para isso. Então, com base nisso, é que a gente estruturou, né, essa história toda de trabalhar principalmente esses eixos, né, mas acrescentando a esses eixos. Então, a gente quer conservação, manejo e restauração para que a gente tenha um produto que venha com valor de qualidade ambiental, social, cultural, identitária agregada a esse produto, que ele pode ser comercializado diretamente ou que ele entre, né, para uma unidade de processamento de produtos onde a gente venha agregar valor de qualidade ambiental, nutricional e qualidade sanitária, para que esse produto ele possa ser comercializado, e a gente pensando nos mercados institucionais, nos mercados privados, né? Mas principalmente nos mercados solidários, que são a base de comercialização. Então, mais do que competitividade, a gente precisa trabalhar cooperação dentro desses processos, né? Esse mundo de tubarão, para a gente, para as nossas populações, é complicado a gente falar disso, né? De competitividade. E, por fim, políticas públicas e crédito. Então, mais do que acessar políticas públicas, mais do que fornecer subsídios, né, para formulação, reformulação de políticas públicas, é fazer com que essas políticas públicas cheguem ao conhecimento dessas populações e, a partir disso, a gente fazer com que essas populações consigam acessar as políticas públicas. E uma delas é de crédito, que a gente deve falar, né, no próximo painel. A gente desenvolveu um trabalho bem legal e hoje vem sendo adotado pelo BASA inicialmente, Caixa Econômica Federal agora, Banco do Brasil também. A pergunta básica era por que a gente não pode ter os nossos próprios agentes de crédito, que são pessoas oriundas das suas próprias comunidades, conhecedoras da realidade local das suas comunidades, conhecedoras das tecnologias sociais produzidas pela Embrapa, pelos parceiros, no desenvolvimento nesses diferentes eixos, né, de atuação, onde eu incluo ali a questão da formação de educação financeira, que eu inclua a questão da formação em direitos humanos e direitos da natureza, que eu inclua a questão de juventude, de gênero, né, o papel das mulheres e de outros grupos vulneráveis. Então, isso tudo, como é que ele pousa dentro dos territórios? Ele pousa exatamente em cima dos centros de referência que a gente vem articulando, que hoje são geridos e mantidos por essas populações, e, a partir disso, né, com a formação desses facilitadores, eles passam a multiplicar isso dentro dos territórios. Ou seja, a gente expandindo nossos braços, cooperando, a gente conseguindo atingir outros locais. Esse ano, por exemplo, foram 373 contratos de crédito, 46% feito por mulheres para mulheres. Isso dá mais de 1.200.000 em reais, né, em crédito para trabalhar com manejo de mínimo impacto de açaizais nativos. Uma das tecnologias que a gente sai restaurando a floresta, mantendo a floresta em pé, a gente sai de 1 para até 6 toneladas por hectare por ano produzindo açaí. A gente entra com a meliponicultura e a gente aumenta mais 30%, 35%, então a gente vai até quase 10 toneladas por hectare por ano, aumentando o tempo de safra. Então, esse é um dos exemplos que estão embutidos, né, dentro dessa história toda, e que esse pessoal,
né, o mais importante de tudo, foi a primeira vez, né, o primeiro acesso a crédito dentro desse processo. Então, esse crédito é o que mantém essa história toda. Eu acho que aqui o tempo já rodou e rodou. A gente tem muito mais, né? Eu convido vocês para dar um Google aí em Bem Diverso, Sustenta Inova, em Embrapa, e aí vocês poderem compartilhar e poder saber, né? São mais de 10 mil famílias, né, envolvidas dentro desse processo, desenvolvendo novos produtos. E o melhor de tudo, né? São essas populações se apropriando dessa história e, a partir disso, elas multiplicando essas ações. Então, acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar. E, novamente, né, quando a gente pensa em economia circular dentro da agricultura, ela tem uma palavra que se chama agroecologia. A agroecologia ela é totalmente circular, né? E aí eu gostaria de pedir o esforço de vocês para poder pressionar o nosso Congresso para que a gente consiga aprovar o PLANAPO, que é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é a base de todo esse trabalho e que está lá toda a circularidade. Dê um Google lá também o que é agroecologia, vocês vão entender o que a gente está falando, tá bom? Um abraço e muito obrigado e desculpa o passar do tempo. Anderson, muito obrigado.